Graça e paz, amados. Nós vamos cultuar a Deus, cultuar o seu nome, louvar o Senhor Jesus. E eu peço para isso para que nós comecemos, que abra sua Bíblia no Salmo 36. Salmo 36. Vamos ler do verso 5 ao verso 12. Assim diz a palavra de Deus. Salmo 36, de 5 a 12. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, e até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, e os teus juízos como abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está o manancial de vida. Na tua luz vemos luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Que Deus aplique em nossos corações essa leitura do Salmo 36, que traz no seu título ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor. Deus abençoe. Vamos orar a Deus. Pai Santo, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ilumine mente e coração para que pensemos conforme te agrada, que tenhamos a razão do que está à nossa volta, possamos enxergar as verdades que estão ocultas, muitas vezes, aos nossos olhos, pela nossa insensatez. E, portanto, dá-nos da tua sabedoria, que é o que nós esperamos de ti, e nos reunimos para aprender com tua santa palavra. Que o teu Espírito nos ilumine mente e coração e recebe cada parte desse culto como celebração ao teu nome, a tua salvação que o Senhor nos deste, a nossa gratidão, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos cantar o hino de número 40 do nosso inário. Perdão, 40 vai ser cantado no estudo. Convido os irmãos que cantemos o hino de número 42 do nosso inário. Vamos cantar o hino de número 42. Nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos.
suade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Amém. Convido os irmãos a que abram a palavra de Deus no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é o primeiro livro após os Salmos. Vamos ler em Provérbios no capítulo 24. Provérbios 24. Nós vamos ler o verso 3 e 4 somente. Provérbios 24, versos 3 e 4, assim diz a palavra do Senhor. Porque o seu coração maquina violência. Perdão, o 3 e o 4 somente. Estava lendo o verso 2. Com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Que Deus aplique em nossos corações o texto lido. Vamos orar ao Senhor. Pai, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ilumine mente e coração, para que entendamos a Tua palavra e para que vivamos de acordo com a Tua palavra. Perdão pelas nossas faltas. Abençoa-nos, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o texto de Provérbios nos diz que algumas coisas são requisitos necessários e imprescindíveis para que uma casa seja construída. E aí tanto podemos pensar a respeito da casa como construção, como aquele objeto, como edifício que abriga uma família, como também a construção de uma família, porque a palavra casa tem esse duplo sentido. No hebraico é também uma referência aos descendentes, aqueles que fazem parte de uma determinada família. Então, esses dois aspectos existem. Na edificação de uma casa, um elemento imprescindível é a mulher, porque há um texto de Provérbios que nos diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Colocando assim, está no capítulo 14 de Provérbios, verso 1. A mulher sábia edifica sua casa, ela é que constrói a sua casa, e a insensata é que derruba com as próprias mãos, mostrando o quanto a conduta da mulher é imprescindível para a manutenção da família. É por isso que a mulher não pode se dedicar a causas perdidas, a causas que são talvez importantes para a mulher do século XXI, em termos de reivindicação, que tem como, na verdade, o background histórico, como o seu alicerce histórico, muitas vezes tem o marxismo. Então, muitas vezes a mulher que se entrega a essa ideologia pode, de alguma forma, destruir não só a sua vida, mas o seu próprio lar. E alguns lares deixam até de existir, porque as mulheres não estão dando a contribuição devida. Não estão... Então, a presença dela é importante na visão de Provérbios. E agora está dizendo aqui que o elemento para a construção é importante e fundamental é a sabedoria. Então, observe bem que diz aqui, verso 4. Pelo conhecimento, verso 3. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma.
Então, é importante construir bem uma casa e mantê-la firme, para que ela não desabe e acabe destruindo quem mora dentro dela. Esses dois elementos falam a respeito de sabedoria, para poder construir, e inteligência, para que ela seja mantida firme. São os dois elementos. Outros elementos vão aparecer no restante do parágrafo. Porém, o que nos importa aqui, principalmente, é a sabedoria. Importante, de onde podemos ter sabedoria? Tanto a mulher e o homem que constroem juntos sua casa e seu lar. Eles obtêm aonde? A sabedoria que o mundo dá, a sabedoria dos conselhos vários dos homens, da opinião dos homens. A Escritura nos diz que o temor do Senhor é o princípio de sabedoria, exatamente por essa razão. Porque baseado no temor do Senhor, a pessoa, quando teme a Deus, ela é humilde e aí ela pode aprender. Então, a sabedoria verdadeira vem das mãos de Deus, conforme nos ensina Tiago, dizendo que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, é uma sabedoria que desce do céu, que as pessoas têm a resposta certa, têm conhecimento para responder os outros, têm uma ótica da vida que lhe permite ter resposta para qualquer questão. Mesmo que ela não seja doutora em certos assuntos, que é impossível que um homem detenha toda a ciência, mas ele tendo o princípio, pode ser que ele descubra as respostas. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E a fonte da sabedoria é o próprio Senhor, como diz a nós o apóstolo Tiago. Então, é preciso ter humildade de pedir isso a Deus. Então, quando você pede a sabedoria a Deus, Deus te dá a sabedoria para poder construir tudo que você precisa na vida, todas as coisas importantes. Para qualquer iniciativa é necessário essa sabedoria, mas é também importante que você entenda que para a construção do lar, da casa, da família, do projeto de família, é necessário ter sabedoria. O que seria sabedoria? Sabedoria não é meramente o conhecimento, mais tarde vai aparecer. Sabedoria não é inteligência. Sabedoria não é meramente prudência, é muito mais do que isso. Essas coisas podem vir com a sabedoria. Sabedoria é você, mesmo que saiba pouco, você fazer um bom uso desse conhecimento que você tem. Então aqui diz que o conhecimento, ou a sabedoria, você ter essa sensatez no seu coração, o que vai fazer? Com que você busque mais ainda e você tenha uma perspectiva de vida que te permita enfrentar os desafios do dia a dia e toda essa guerra que existe contra a própria família, contra o lar, contra você. E aí você vai poder canalizar essas forças sem ferir ninguém, mas vai poder saber dar resposta e se opor àquilo que se levanta contra você. Então, e para a casa se firmar, que é um paralelismo, também é preciso inteligência. A inteligência aí já diz mais respeito à nossa capacidade de juntar o conhecimento e colocá-lo junto. A sabedoria te mostra o bom uso, e um dos conhecimentos que é importante é onde você pode encontrar a sabedoria, e temos da Bíblia a informação de que a sabedoria se encontra em Deus. Mas aqui também é dito a inteligência. A inteligência é algo natural que Deus nos dá, todo homem tem essa diferenciação, a nossa defesa é a nossa inteligência, e inteligência significa que nós não vamos agir por impulso, mas vamos agir por aquilo que é lógico. Nós vamos ter um desenvolvimento de raciocínio. O homem precisa ser lógico. Isso que diferencia o homem dos animais. Um peixe vem nadando na água e vê uma minhoca se movendo, ele não está levando em conta que pode haver um anzol. Perdão. Ele não percebe que existe um anzol segurando aquilo, que ele vai ser fisgado. E daí o homem observa os perigos e consegue perceber as armadilhas que lhe se colocam na frente. Então, da mesma forma, a inteligência é a nossa capacidade de juntar o conhecimento
que nós vamos fazer um bom uso dele, mas a inteligência te mostra, te dá dados para você projetar os próximos passos. Então, o homem inteligente é aquele que tem conhecimento, mas que faz um bom uso desse conhecimento. E que, mais do que isso, ele não só sabe usar, mas ele também ajunta esse conhecimento e é com base nele que ele vive a sua vida. Não age por impulso, não age pela busca mera do prazer ou da satisfação das suas necessidades. Ele anda e por isso a sabedoria está muito ligado, ele tem uma lógica, e a sua lógica acaba prevalecendo. Agora, observando o verso 4, nós temos que pelo conhecimento se encherão as câmaras. Como eu disse, o material básico tanto para sabedoria quanto para inteligência é o conhecimento, é você saber fatos. Então, aqui está dizendo que com o conhecimento se encherão as câmaras. Veja só, a casa precisa ser bem construída, ela precisa ser firme e é preciso que haja fartura nela. Câmaras aqui tem o sentido de defender a respeito de quarto. É uma tradução possível. Mas eu gostaria que você conhecesse um pouco do uso, de como era a arquitetura do povo antigo. Então veja que aqui em Salomão, possivelmente as casas eram como no tempo de Jesus, em que elas tinham tipo uma plataforma e aquilo sim era o quarto onde as pessoas viviam. Todos com quartos conjugados, como se nós, hoje em dia, seriam quartos sem paredes. Então, ali, naquele lugar, dormiam as pessoas. No lugar mais abaixo, muitas vezes se recolhiam os animais, para que eles não passassem frio, nem nada. Então, as casas eram grandes e tinha um lugar para gente e outro lugar para animais, mais embaixo. Não era raro que as pessoas trouxessem animais para dormirem dentro de casa. Então, você tinha esses dois patamares. E aí havia um pequeno quarto, que possivelmente é esse que o Salomão está se referindo, um pequeno quarto que servia de despensa. Ali se colocavam os mantimentos e os suprimentos, porque os outros cômodos eram todos conjugados. Aquele quarto era onde, possivelmente, é o que Jesus quer dizer quando ele diz que, entrado no teu quarto, fecha a porta e aí você ora. Ali, possivelmente, Jesus está falando da despensa, que é um lugar mais privativo. Então, você fecha a porta da despensa e ora, que não tem ninguém por perto. Deus que te vê em secreto vai te recompensar por essa oração. Essa é que é a palavra de Jesus. E aqui nós temos ele dizendo que essa câmara vai ficar repleta, vai ficar completamente cheia, por causa do conhecimento do dono dessa casa. Que ele tem conhecimento, que com sabedoria constrói essa casa. Com inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as suas dispensas. E aí ainda completa com paralelismo, dizendo que de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então, o que é que nós temos de complemento aqui nessa ideia básica e que deve alegrar o nosso coração? Que com esse conhecimento, com essa sabedoria e com a inteligência, o homem tem uma vida tão tranquila que as câmaras estão cheias, a casa é firme e a casa foi bem construída e agora se tem uma casa para morar e não somente essa providência, é uma casa firme e que tem as suas dispensas cheias, que basicamente é o conceito judaico de felicidade, o que está expresso na saudação Shalom. Quando o judeu encontra o outro, ele fala Shalom. Shalom não é meramente paz, é uma ideia de uma paz completa, de celeiros cheios, de dispensa cheia, de manutenção, de que ninguém vai passar necessidade nem fome, estão supridos. E aqui fala que os bens que tem nessa casa são preciosos, é um termo que ele usa aqui, e deleitáveis. Então, precioso é aquilo que é precioso aos olhos do Senhor. Então, não é meramente precioso de ser rico, de ser algum tipo de excesso. Aqui, quando fala preciosos, é aquilo que é precioso aos olhos do Senhor. É evidente que num período de fome, uma comida é muito mais preciosa do que uma pedra preciosa, do que dinheiro e do que ouro, porque
se eu não tiver onde comprar as coisas, esses objetos que nós consideramos como preciosos não têm preciosidade nenhuma, são inúteis. Você não vai comer ouro, não vai comer diamante. Então, é evidente que aqui quando fala assim, preciosos e agradáveis, a ideia aqui é que é algo que dê prazer, algo que é gostoso. Então, a casa está cheia de coisas de valor e gostosas. É disso que está cheia, obtidos exatamente com o conhecimento, a inteligência e a sabedoria. Há um texto, para que a gente possa encerrar, em Provérbios. Ele diz aqui, capítulo 2, no verso 6, diz assim: porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Essas três coisas estão demonstradas aqui no capítulo 2, verso 6 de Provérbios. Então, seguindo essa ideia, o autor escreve que são elementos importantes para a construção e manutenção da família, que não será jamais abalada, não importam os ataques que tenham. Seja sábio, seja inteligente e seja conhecedor. Saiba o que há por trás das coisas. Tenha inteligência, porque nós não cairemos em armadilha. Pelo contrário, teremos um lar firme pela nossa conduta e, ao mesmo tempo, teremos também os celeiros cheios, ou a despensa cheia, o suficiente para que não passemos necessidade. Então, que Deus abençoe e aplique em nossos corações o texto lido. Vamos orar ao Senhor e em seguida eu vou impetrar a bênção. Se onde você estiver, você quiser se colocar de pé. Amém. Vamos orar. Pai Santo, pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos dê esses elementos tão importantes para a manutenção e continuidade da família. Que não sejamos, Senhor Deus, não caiamos em armadilhas, que sejamos inteligentes e conhecedores, que os homens nos armam ciladas, os homens traçam engano, mas não vão conseguir ludibriar aquele que vive com inteligência que vem do Senhor. Então, nos dê esses elementos que precisamos. O Senhor é a fonte do conhecimento, da inteligência, do entendimento e da sabedoria. Em nome de Jesus é que nós te oramos agradecidos, porque sabemos que não precisamos temer mal algum, porque tu estás conosco. Tua vara e o teu cajado nos consolam. É nessa certeza que nós te oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, as consolações, a direção e a comunhão do amado Espírito Santo estejam com os irmãos agora e para todo sempre. Amém. Então, que Deus abençoe e que dê uma semana maravilhosa a todos.